Olá, turma. Vamos dar continuidade ao assunto, tá? No vídeo anterior, falei para vocês lá sobre as angiospermas, né? E falei que no outro vídeo eu ia falar a parte sobre a reprodução, né? Algumas curiosidades, algumas características sobre o processo reprodutivo das angiospermas, beleza? Então vamos ver aqui, ó. Começando pela flor, né? As flores, turma, na verdade, elas são folhas, né? Só que elas são folhas modificadas. Por que, professor, elas são folhas modificadas? Essas flores, né, que são folhas modificadas, elas têm essa modificação para que ocorra o quê? A reprodução, né? O processo de reprodução do vegetal. Então, as flores, né, são folhas modificadas para que ocorra a reprodução, né? Principalmente aqui, ó, a reprodução sexuada. As flores, elas vão atrair os agentes polinizadores, abelhas, né, vários insetos, atraem aves, atraem até, né, mamíferos, ok? E, pessoal, a partir da flor, né, quando ocorrer o processo de reprodução, o que vai acontecer aqui agora? Vai originar, né, o fruto e a semente. Então, você tem a flor lá bonitinha e a partir dessa flor você vai dar origem ao fruto, né, que é originado do ovário, e a semente originada do óvulo, né? Então, qual é a função da flor? Reproduzir, ok? Então, a principal função, né, da flor é para reproduzir. Eu lembro, né, tinha um professor há muito tempo, de cursinho, né? Ainda dá aula, né? O Susquarana, ele falava, né, que quando a pessoa dá flor é porque queria reproduzir com o outro, né? Nunca esqueça disso que ele falava, olha, quando a pessoa vai dar flor é porque ela já está mal intencionada. Não é para conquistar o crush, né? A menina, o menino. Não, mas geralmente é o menino que dá, né? Para a menina, hoje em dia nem tanto, né? Poucas pessoas fazem isso, né? Então, quando ele dá uma flor é porque ele quer algo a mais, né? Ele quer reproduzir. Então, cuidado, viu? Quando você receber uma flor aí, né? Tô brincando, pessoal, porque a pessoa ama você, né? Do fundo do coração. Então, ela vai entregar uma flor para você, porque você é delicada, né? Igual uma flor, né? Bonita, cheirosa e blá, blá, blá. Né? Então, tudo isso aí, né? De uma flor. Mas eu nunca esqueço, né? Que esse professor falava, ó, né? Quando entrega uma flor é porque o cara quer, né, alguma coisa a mais, tá? E a flor, pessoal, como é a estrutura dela, tá? O que pega muitos alunos aqui, pessoal, são esses nomes aqui, ó, tá? São esses nomes. Por quê, turma? O que que o autor vai colocar? Uma hora ele fala, o estame, e lá no, blá, 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 no texto, lá, né, blá, 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 o estame, 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 aí ele joga a imagem e coloca androceu. Meu Deus do céu, o que, que ele está falando? Estame, depois ele falou androceu, né? Aí só para você lembrar, né, que o androceu, ele é a estrutura reprodutora masculina, né? Então você tem um estame, né? E aqui você vai ter a produção do grão de pólen. Já, pessoal, o gineceu, você tem um carpelo, né? Aqui é onde o grão de pólen, né? Aqui no estigma, né? Onde ele vai cair aqui no carpelo, para ocorrer reprodução, né? E dar origem ao tubo polínico e fecundar o óvulo. Então, lembre-se daqui, pessoal. Gineceu, né? Carpelo, estrutura feminina da planta. Estame, androceu, estrutura masculina. Aqui, pessoal, você tem a corola. No corola não é o carro, né? No corola você tem a pétalas. Quais são as funções das pétalas? Atrair os agentes polinizadores. Quanto mais bonita, mais brilhante, radiante, cheirosa, melhor para atrair aquele agente polinizador. E você tem o cálice, né? Que parece um cálicezinho lá. Esse cálice, você tem a sépala. Qual é a função dessa sépala? Proteção da flor, ok? A principal função aqui dessa sépala é proteger. Você tem a haste que segura a flor e você tem um pendúculo que vai ligá-la, né, ao caule, por exemplo, né? A um galho lá dessa planta, né? Então, aqui, pessoal, uma estrutura básica, né? A estrutura de uma flor. Então, lembre-se disso, ó. Gineceu, né? É a parte feminina. Androceu, parte masculina, né? A gente vai ver cada um desse aqui, ó. O pendúculo ou pedicelo, né? É a arte que prende a flor ao galho, né? Ao caule. O receptáculo floral é onde se inserem as estruturas da flor. O corola é o conjunto de pétalas, gineceu é o aparelho reprodutor feminino, o androceu é o aparelho reprodutor masculino, o cálice é o conjunto de sépalas, tá? Então, mais quesito
mesmo de nomenclatura da estruturação de um vegetal. A parte aqui, turma, masculina, ó, o androceu. O que eu tenho no androceu, turma? Eu tenho os estames, tá? O que é o estame, turma? O estame é tudo isso aqui, ó, tá? O estame é tudo isso aqui. O que tem no estame? Você tem a antera e você tem um filete. O que é importante aqui, ó, a antera, porque a antera que produz o grão de pólen, né? Aonde a abelha vem, ela pega um néctar e quando ela pousa bem aqui, né, a abelhinha, ela vai pegar o néctar aqui, né? O que acontece? Ela fica cheia de grão de pólen, né? Você deve ter assistido lá o Bee-Movie, né? Se assistiu, você viu, né? Que ela era apaixonada por um humano, né? Por uma mulher, né? Mas ele chega lá, quando ele cai, aí, né? Ele pousa, puxa o néctar, ele fica cheio de grão de pólen. Aí ele vai de planta em planta, ele vai só fazendo a fecundação, ele vai só reproduzindo, né? Porque o grão de pólen está tudo nele. Então, lembre aqui, ó, androceu, você tem, né, a antera, que produz o grão de pólen, e você tem o filete, que é só mesmo de sustentar, né, e segurar essa antera, né, no receptáculo floral. Já, pessoal, o gineceu, opa, apagadinho aqui, que é a estrutura reprodutora feminina, ok? Você tem o carpelo, tá? O que é o carpelo? O carpelo é tudo isso aqui, ó. Okay? Tudo isso aqui, ó, que é a parte reprodutora feminina. Opa. Ah, tudo isso aqui é a parte reprodutora feminina, onde você tem o estigma, né? Onde também a produção de néctar. O néctar pode ficar mais embaixo também, mas geralmente fica mais em cima, né? Que é para atrair logo esse agente polinizador. E aqui no estigma, quando cai, ó, o grão de pólen, ocorre a fecundação, ok? Então, o grão de pólen caiu aqui, a fecundação. Você pode fazer isso um dia que você passar numa praça e tiver várias plantinhas, né? Você pode pegar e jogar lá que você vai fecundar essa planta, ok? Aqui tem um estilete, uma arte de sustentação, e você tem um ovário e você tem um óvulo. O óvulo dá origem à semente e o ovário dá origem ao fruto, beleza? Então, bem aqui, tá? Só você lembrar do nome, gineceu, parte feminina, androceu, masculino, tá? Aí, turma, geralmente, na maioria das questões, ele vai colocar estigma, né, para você nomear, né? Estigma, você sabe que estigma é a parte feminina. Aí, quando ele vem aqui, ó, e falar antera, lembre-se que é a parte masculina. Antera masculina, estigma feminino, tá? E, pessoal, reprodução sexuada, né? Ela pode essa fecundação ou pode ser autofecundação, né? A fecundação é quando acontece de uma planta para outra e a autofecundação é quando ela se autofecunda, né? E você tem um exemplo aqui de plantas, né? Você tem plantas hermafroditas, que essa planta, só porque ela é hermafrodita, pessoal, não quer dizer que ela vai fazer somente a autofecundação. Ela pode fazer também a fecundação cruzada. Você tem uma planta feminina e você tem uma planta masculina, ok? Né? Planta masculina, se você tem um jambeiro, um mamoeiro masculino, não vai dar fruto, né? Só dá a flor, ok? Já o feminino que dá, você fica lá, meu Deus, eu plantei esse mamoeiro aqui há 5 anos e nada, quando é que ele vai? Você tinha que ver se ele é macho ou fêmea, né? Se ele for macho, não vai ter fruto, se for fêmea, sim, né? Tinha um mamoeiro lá na casa da minha tia que não dava, ela derrubou, né? Enganaram ela. Ok? Então, você tem aqui, ó. E, pessoal, a variabilidade genética, né? A variabilidade genética, turma, vai acontecer principalmente aqui no processo de fecundação cruzada. Tá? Autofecundação não, né? Porque ele vai manter as mesmas características. Então, isso não é viável para esse vegetal, ok? Tanto é que a gente vai ver mais à frente mecanismo para evitar a autofecundação. E isso, pessoal, caiu, né? No Enem 2018, caiu 2 questões. Caiu uma sobre autofecundação, a evitar a autofecundação, e uma da enxertia, que eu vou mostrar para vocês, né? Não a questão, né? A questão acho que é amanhã ou na quinta-feira, ok? Mas aqui, a autofecundação é o que ocorre quando o ser hermafrodita fecunda a si mesmo e reproduz sozinho. Já a variabilidade genética, vocês estudaram isso lá em mitose meiose, né? Lá na prófase, né? É a variedade de genes que permite a diferença entre os seres humanos, entre os seres de uma espécie,
ok? Então, a variabilidade genética, né, a permuta, lá, o crossover, né, a mistura do material genético. Mecanismo para evitar a autofecundação. Então, quais são os mecanismos, pessoal? Foi o que caiu lá no Enem de 2018. Amadurecimento de órgãos, ó, em épocas diferentes. Então, aqui é uma estrutura importante, ó. É você fazer o androceu e o gineceu amadurecerem, né? Antera, os estigmas, em épocas diferentes, ó. Ou então aqui, ó, se eles estão maduros na mesma época ou não, é você fazer aqui, ó, o androceu superior que o gineceu, né? Então, você fazer o androceu superior ou o gineceu inferior, né? A mesma coisa aqui, ó. Um androceu, né? Parte masculina, ó, inferior, menor. Então, turma, vamos supor que bate o vento, né? Aí o vento vai bater aqui, ó, vai levar esse grão de pólen e ele não vai cair aqui, não vai ter autofecundação. Ou então, turma, ele colocar o androceu bem maior, né? Aí se o vento bater também não cai, ou algum inseto. Então, turma, é fazer com que, ó, o amadurecimento dos órgãos, né? Tanto o androceu como o gineceu em épocas diferentes para esse vegetal. Assim, ele consegue evitar, né, a autofecundação. Então, isso é importante para que haja a variabilidade genética, ok? E a polinização é o transporte de grãos de pólen de estame para estigma, né, da flor. Então, lá, né, ele vai levar lá da antera, né, do estame para o estigma daquela outra vegetal para que ocorra essa fecundação. Pode ser, ó, por animais e por vento, né? E o que causa que a reprodução sexual? A variabilidade genética, porque você está cruzando plantas diferentes. Isso é importante para se adaptarem, né, ao ambiente, principalmente esse ambiente, né, que está acontecendo mudanças severas, né, provocadas pelo homem, né, desmatamento, aumento da temperatura. Então, essa planta ela tem que se adaptar a esse ambiente, a essas mudanças climáticas que estão acontecendo. Se ela não tem a mesma característica genética, ela possivelmente não tende a sobreviver, ok? Então, pode ser, ó, pelo vento, pode ser por animais, pode ser, né, que por insetos, né? E mecanismo para facilitar a polinização, você está em fluorescência. O que é inflorescência, pessoal? É quando as flores, né, crescem muito próximas uma da outra, né? Que é para atrair, né? Você tem um pinheiro, girassol, né? O girassol ele fica procurando o sol, né? Você tem a margarida, né? Bem bonitinho, ok? E, pessoal, também aqui o mecanismo para facilitar a polinização são anteras volumosas, né? Que é para a polinização do leite. Se eu não me engano, ela tinha alguma a ver também com isso aqui, ó. A questão, lá, vou procurar essa questão, ela tinha a ver também com isso aqui, anteras volumosas, e também lá com o mecanismo de reprodução, né? É você ter anteras grandes, ok? Para que bata o veneno. Pessoa aqui, ó, o dragoeiro aqui tem um local, Natuplay, eu acho. Uma vez um casamento lá, aí muito bonito lá, fica para ali, Cidade Nova, nem sei, é perto do Socorro, ali para trás. Eu sei que quando eu estava na tarde, pessoal, batia o vento assim, né, e voava tudinho lá do Dragoeiro. Muito bonito mesmo, muito bonito. Uau, né, você tem a flor de arroz, né, a flor de capim. Então, quando você tem nessas anteras volumosas, bate o vento, ele leva, ele espalha, ele consegue levar para locais mais distantes para que ocorra essa fecundação, né, futuramente desse vegetal ou de ovo, ok? E, pessoal, a fecundação, né, é a união do gameta masculino com a esfera, né, que está lá o óvulo, né? Então, o que ocorre aqui, ó? Você vai ter, né, o grão de pólen, né? Ele é liberado, ele vai cair aqui, né, no estigma. E o que vai acontecer, pessoal? Vai, logo quando ele cair, quando esse embriãozinho cair aqui, já dá origem ao tubo polínico. Esse tubo polínico, ele é um caminho que vai fazer com que haja ligação, né, com o óvulo. Quando esse gameta fecundar, ele vai dar origem aqui no óvulo, né, à semente. E a sua estrutura alateral, que é o ovário, vai dar origem ao fruto, ok? Então, o fruto, ele está aqui, ó. O ovário, ele está bem aqui. Então, qual é a função do ovário? Proteger esse embrião, né? Proteger essa semente e também fazer com que haja a disseminação dela em outros locais, levá-la para locais mais distantes para que ela consiga, né, germinar e assim perpetuar essa espécie em diversos locais diferentes, né? E esse embrião, né, que está dentro da semente, ele cai no chão, vai germinar, vai dar origem, né, a essa plântula, onde você vai ter novas folhas.
essas novas folhas elas ainda não conseguem fazer o processo fotossintético, né? E depois elas conseguem crescer, se desenvolver e começam a realizar a fotossíntese, beleza? Aqui, pessoal, em floresta densa, geralmente essas plantas não conseguem se desenvolver. Por que, professor, não consegue se desenvolver? Já diz, floresta densa, fechada, não há passagem de energia luminosa para o solo. Então, como é que essa plantinha vai fazer a fotossíntese, né? Você viu lá em ecologia, lá na parte de comunidade clímax, né? Chegou no seu estágio de crescimento, né? Não tem mais para onde crescer. Mesmo que caia lá, pouca coisa vai conseguir germinar, porque a quantidade de energia luminosa ela é muito pouco que chega ao solo, beleza? E ainda aqui, pessoal, a reprodução assexuada, né? A gente viu reprodução sexuada, agora nós vamos ver tipo de reprodução assexuada, né? Que, turma, é realizada por intermédio do homem, né? E geralmente para interesse econômico, né? Para você ganhar dinheiro. E quais são os tipos? Ó? Autarquia, mergulhia, alporquia e a enxertia, ó, que caiu no Enem em 2018, né? Acho que ela caiu porque teve aquela notícia, né, daquele homem lá que fez a enxertia, né, de várias plantas. Em uma planta, ele criou várias, né? Não sei se você viu aí na internet, faz tempo isso, né? Ele tinha, né, uma árvore que acabou derrubando, ele começou a fazer o processo, né, de enxertia. Ele colocou mais de uma e amarrou elas. Elas cresceram tudo junto e cada galho lá, ramo, deu origem a uma manga, um abacate, banana. Esse aqui foi bem louco lá o que ele fez, né? A estaquia, pessoal, é a reprodução por fragmento, né? É por muda. Todo mundo já fez isso aqui. Eu creio que você já deve ter feito. Você vai lá no vizinho lá, olha, pega o galho, quebra e sai correndo, né? Quem nunca roubou uma muda de um vizinho, né? Ah, meu Deus do céu, olha aquela espada de São Jorge, corre lá, minha filha, pega, né? Guarda ali, olha ali, meu Deus, aquela roseira, pega lá, né? Já deve ter feito isso, né? Então, pegou a muda, né? E quebra, né? E começa a plantar e vai dar origem, né? A uma nova planta geneticamente igual àquela de onde você tirou essa muda, ok? Como é a reprodução sexual, mantém as características, ok? A mergulhia, pessoal, é um processo já mais dificultoso, né? Porque a reprodução através do caule flexível, né? Dá para você fazer mergulhia, por exemplo, com morango, com mamão, com a melancia, né? E com outros também você consegue fazer esse processo, né? A mergulhia é porque você pega uma parte do caule da planta, né? Mas tem que ser um caule flexível, e você enterrá-lo, depois fazer com que ele venha para fora, mas você tem que colocar um tronco aqui e amarrá-lo. Aí ele vai conseguir desenvolver e dar origem a uma nova plantinha. E elas vão estar conectadas uma a outra. A alporquia, tá? É um corte produzido no caule, você faz esse corte, né? E você coloca um outro raminho lá, raízes emergentes, né? Você vai ter raízes, né? Bem espalhadas aí, são as não são raízes trepadeiras, né? Mas são raízes que vão ficar se espalhando aí nesse caule, né? E como você faz esse corte, ó, você consegue plantar, porque aí, né? Você vai ter contato também, né? Com xileme, com floema e a raiz conseguir se desenvolver aí, ela vai conseguir, né? Puxar os nutrientes aí, tá? Muitas pessoas fazem também esse processo de alporquia aqui, né? Um pouquinho mais complicado, mas alguns fazem. E a enxertia, turma, foi lá o que caiu no Enem, né? Que você utiliza, né? Plantas, né? Semelhantes. Se eu não me engano, que caiu no Enem, né? Ele queria saber do processo de enxertia, né? Quando você tira, né? E vai colocando aqui e você forma uma planta híbrida. Por que uma planta híbrida? Você tem duas em uma, não é verdade? Só que o que acontece aqui, pessoal? Você mantém mesmo assim um material genético. Você vai ter duas plantas, onde cada uma vai manter o seu material genético. Você tem duas plantas e cada uma tem o seu material genético. Foi alguma coisa assim que caiu essa questão no Enem. Eu vou colocar na apostila para vocês. Então, a enxertia, ela vai manter os caracteres genéticos. Ela vai manter, né, a quantidade de cromossomos. Porque é uma reprodução assexuada. Você mantém as mesmas características. Algumas pessoas fazem, opa, aquela árvore cortou, né? Para mim não perder ela, eu enfico a outra, né? E a partir, né? Começa a se desenvolver já outra planta. Claro, você tem que amarrar e aí vai nascer, tá, pessoal? Então, já nasce, tá? Foi esse aqui que caiu no Enem, beleza? Então, era isso que eu tinha que falar para vocês. Próxima aula vai ser sobre fotossíntese, beleza? Tchau, turma. Até nossa próxima aula.
Abraço.